bem? Se eu falasse que nesses minutos que virão diante de você, aquilo que você vai ouvir, determinasse a sua vida, mas para algo que fosse bom, você pararia para ouvir? Então é isso que eu tenho para te falar. Mas eu não gostaria que você fechasse o coração, eu quero te falar de algo que está escrito aqui, na Bíblia. Talvez você já conheça, talvez você não conheça. Talvez você seja crente há muitos anos, talvez você precise de um renovo, talvez você não conhece a Deus, talvez você nunca ouviu falar de Deus. Eu gostaria de te falar de algo sobre recomeço. Todos nós estamos no diário de recomeço da nossa vida. Seja crente, seja não crente, seja ímpio, seja qualquer pessoa, nossa vida ela é rodeada de recomeços. Mas esses recomeços determinam a nossa vida. Nós podemos recomeçar e sempre ser reprovados, mas nós podemos recomeçar e sermos aprovados, experimentar de coisas que nós nunca experimentamos. Quero te contar uma história de uma mulher chamada Ruth. A história fala um pouquinho, está escrito aqui na Bíblia. A Bíblia fala, antes dessa personagem Ruth entrar na história, a Bíblia fala: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e dos seus 2 filhos Malom e Quilom. E a Bíblia fala que eles saíram para peregrinar. A Bíblia narra então que esses homens morreram, todos os homens. Eles haviam casado, mas eles deixaram então as viúvas, suas esposas. Interessante que a escolha de um homem, de uma forma talvez precipitada, e aqui eu não estou querendo falar que ele foi errado ou foi certo, mas uma coisa é certa, quando ele saiu daquela região, depois os seus filhos morreram, isso fala sobre escolhas erradas que às vezes a gente pode tomar, decisões que têm implicações na vida nossa, na minha vida, ou na vida da minha família. Então quer dizer que há implicações corretas ou não daquilo que eu faço. E a Bíblia fala então que quando esses homens morreram, essa mulher chamada Noemi decide voltar para Belém. E é engraçado que Belém significa casa de pão. Então é interessante que eles deixaram um lugar que era casa de pão para procurar comida. Olha, eu vou te falar algo. Por mais que seja, às vezes, complicado nós entendermos que talvez a gente não tenha abundância como nós gostaríamos, mas uma coisa é certa, não faltará o pão de cada dia na sua vida. Essa é uma palavra verdadeira. E então essa mulher volta, mas uma das suas noras não volta com ela, mas uma nora decide voltar, que é Ruth. E é engraçado que essa mulher ela volta e ela é uma estrangeira naquele lugar. A Bíblia diz no capítulo 2, contando a história dessa mulher. E tinha Noemi uma parente de seu marido. Então quando ela volta para aquele lugar, homem valente, poderoso da geração de Elimeleque, e o seu nome era Boaz. Ruth, a Moabita, ou seja, ela era estrangeira, mas ela decide recomeçar algo em Deus, honrando aquela mulher, honrando a sua sogra. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo apanhar espigas, atrás daqueles cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. E aí nos versículos seguintes a Bíblia diz: e eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram eles: o Senhor te abençoe. Versículos seguintes vão narrando. Depois disse a Boaz, seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é essa moça? Quem é essa moça? Por que ela está aqui? E respondeu o moço, disse que estavam segadores e disse: esta é a moça Moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E então ele responde: deixa ela colher, deixa ela pegar, deixa ela juntar aquilo que é devido. Mas olha, eu vou te falar uma coisa interessante. Essa mulher, ela pegava o que caía daquilo que as pessoas colheram. Olha que interessante. Aqueles homens haviam colhido algo, mas as crianças e as mulheres só podiam pegar aquilo que caía porque eles fechavam num feixe aquilo que era colheita. Mas às vezes, na hora de carregar, caía algumas coisas ao longo do caminho. Então ela tinha o direito de pegar aquilo. Olha que interessante, a mulher ela recomeça, ela não tem marido, ela não tem ninguém por ela e ela decide honrar a sogra.
Que coisa maravilhosa. E ela recomeça pegando coisas que ia caindo ao longo do caminho. Ela pegava das sobras. E a Bíblia fala que o dono daquele campo disse, olha, deixa ela à vontade para ela poder pegar o que for necessário. Mas a Bíblia vai contar na história. E lá na frente esse homem chamado Boaz se casa com essa mulher. Essa mulher então recomeça a sua vida. E aquilo que antes ela pegava da sobra, agora ela pode entrar no campo e pegar quando ela quiser. Nós não entendemos os desdobramentos do recomeço. Nós não compreendemos tudo que Deus tem para nós, mas uma coisa é certa, talvez hoje nós estamos pegando aquilo que outras pessoas colheram e a gente está pegando das sobras, mas nós hoje, filhos de Deus, e quero te falar, se você não conhece a Deus, você pode se tornar filho de Deus, somente falando, Senhor, habita no meu coração. Para nós que somos crentes, nós podemos ir hoje nesse campo e colher, porque Deus é o dono do campo. Ele é o dono da seara. Nós podemos agora colher aquilo que nós pegávamos à sobra. Deus agora nos dá a oportunidade de ter agora a abundância. Mas a história não termina aí. Tem algo mais. A Bíblia diz lá no capítulo 4. Olha que coisa linda. Ruth dá à luz a um filho chamado Obed. Olha o que acontece na história. A Bíblia fala, versículo 17. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Vou te contar uma coisa. O recomeço de Ruth, o recomeço de Noemi, o recomeço dessas mulheres, elas não tinham noção do que Deus estava fazendo. Mas quando nós decidimos recomeçar, também às vezes nós não temos noção do que Deus vai nos levar a experimentar. Eu quero te falar, não se envergonhe dos recomeços humildes. Não se envergonhe dos começos humildes. Não se envergonhe em Deus de poder experimentar algo que Ele tem preparado para você. Por mais que você não compreenda a crise, a dificuldade, por que você perdeu, o que você tem passado no seu casamento, o que você tem vivido na sua vida, talvez você não consiga compreender. Por que tanta coisa e você se sente humilhado? Deus está começando uma história grandiosa em você. Por quê? Porque é um Deus que nós servimos, o nosso Deus, é um Deus que nos dá em abundância. A palavra de Deus diz o seguinte, que esse filho chamado Obed, ele foi pai de um homem chamado Jessé. Sabe quem é Jessé? Pai de Davi. Sabe quem é Davi? Ele é da genealogia de Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo encarnado, andando sobre essa terra. Quero te contar uma coisa, uma escolha de duas mulheres em recomeçar, voltando para um lugar que talvez muitas pessoas criticaram, voltando para um lugar onde as pessoas falaram que ela não deveria ter saído, voltando humilhada, sozinha, ninguém por elas. Elas decidiram, em Deus, recomeçar. Aquela mulher era estrangeira, Ruth era estrangeira. Ela era de segunda classe, mas Deus deu a ela a oportunidade, através da honra, da unidade, recomeçar algo. E porque ela fez isso, ela se casou com um homem que abriu portas. Aonde um dia ela colhia o que caía, agora ela é a dona do campo. E essa mulher teve um filho, esse filho teve um outro filho, que é Jessé. Jessé teve um outro filho que se chama Davi. E Davi faz parte da genealogia e veio Cristo. Você não sabe, mas deixa eu te contar. A sua descendência será poderosa sobre a face dessa terra. Não tenha vergonha de começar ou de recomeçar. Deus tem coisas abundantes para você. Essa é a minha palavra. Pastor Márcio, será que isso é para mim? Não é será, meu irmão. Não é será, minha irmã. É para você que está me ouvindo. Eu parei tudo aqui hoje, inspirado por Deus, só para falar para você que nós servimos a um Deus de propósito. O recomeço na sua vida é para um grande propósito. Crise,
é tempo de oportunidade. Crise é tempo de experimentar de Deus. Crise é tempo de ver provisão de Deus, de tudo aquilo que nós falamos, de tudo aquilo que nós acreditamos, de tudo aquilo que nós ouvimos. É tempo de oportunidade, é tempo oportuno de experimentar desse Deus abundante. Deus é um Deus de recomeço. Que o Senhor possa tocar no seu coração onde quer que você esteja, que Deus possa te renovar. Eu tenho certeza que foi para você. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Experimente da graça poderosa do Deus vivo.